ó Deus, o nosso dia a Ti, pedindo Tua força, Tua graça, Teu favor, Tuas bênçãos, Tua alegria e a unção do Senhor sobre a nossa cabeça. Libera do Teu poder, das Tuas habilidades, dá-nos mais talentos, dá-nos mais dons, ajuda-nos nas nossas limitações e amplie, Pai, a nossa influência, para que o nome de Jesus seja glorificado. Também consagramos a Ti a nossa família no dia de hoje e pedimos a Tua bênção, Pai. Oramos para que o Senhor venha renovar as nossas forças e nos conduzir debaixo da Tua mão poderosa. Desfaça, Pai, a inveja, a maldade. Desfaça, Pai, os planos do inimigo contra a nossa vida. E não permita, Pai, que nenhum mal venha prevalecer contra nós. E tudo aquilo que foi engendrado, tudo aquilo que foi programado pelas trevas no nosso caminho, no caminho dos nossos filhos, no caminho do nosso cônjuge, nós cancelamos agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E te pedimos, ó Deus, capacitação, te pedimos fortalecimento no nome de Jesus Cristo. E oramos, Pai, que aonde houver problemas, aonde houver adversidade, aonde o inimigo está tentando tocar, que nesse momento seja alcançado pelo Teu braço forte. Que nesse momento, ó Senhor, Tu estejas desfazendo todo e qualquer tipo de arma forjada de Satanás no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria estar aqui mais um dia junto com você. Estamos no 3º dia de consagração e podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Temos renovado de 7 em 7 dias o nosso propósito de consagração e tem sido incrível. Particularmente, eu tenho experimentado um avivamento pessoal da parte de Deus na minha vida. E para quem não sabe o que é um avivamento, é quando Deus ele traz em você mudanças e ao mesmo tempo começa a lhe capacitar para coisas maiores. Isso é um avivamento. É Deus estando totalmente no controle da sua vida, guiando os seus passos, lhe direcionando e lhe conduzindo. Eu tenho experimentado isso desde que eu comecei um tempo maior de consagração. Eu já tenho estado em jejum em muitos propósitos, vocês que me acompanham aqui sabem disso, mas algo diferente tem acontecido. Eu tenho me consagrado ao Senhor e eu tenho sentido muitas mudanças na minha vida. E eu quero aconselhar você a ter tempos de consagração, a renovar a sua consagração com Deus. A nossa vida aqui nessa terra sempre vai ser uma vida de renúncia. E se nós queremos mais de Deus, precisamos também fazer mais para Deus. E ontem eu comecei uma palavra no final da tarde, na oração da noite, falando sobre a contenda que houve entre os filhos de Israel e Moisés. Moisés era um excelente líder, era uma pessoa extraordinária, mas ele foi tentado pela pressão dos homens e acabou pecando. Em vez de falar a rocha, ele pegou o cajado que estava nas mãos e feriu a rocha 2 vezes. E então a rocha deu água, mas Moisés ficou fora da terra prometida. E como eu disse ontem, se tinha alguém que deveria entrar na terra prometida era Moisés. Mas Deus não permitiu. E isso me leva a entender que, independente daquilo que você já fez para Deus, você não pode pisar na bola. Independente do quanto você já produziu para Deus, independente do quanto você já obedeceu a Deus, se você quer viver todas as promessas de Deus, não ceda à pressão das pessoas. As pessoas vão lhe pressionar, as pessoas vão tentar desencaminhar você do seu propósito, mas você deve permanecer firme naquilo que Deus colocou nas suas mãos. E existem algumas coisas que eu aprendi lendo essa passagem, e uma delas foi: a vida está em constante movimento. E eu aprendi que você deve manter esse movimento na vida, independente das pressões. Moisés estava em um movimento muito grande, em um movimento profético. Ele estava para entrar em um lugar de promessa. Ele estava conduzindo o povo à promessa. Ele estava gerenciando os negócios de Deus, os assuntos de Deus aqui nessa terra. E quando esse episódio aconteceu, esse episódio só aconteceu
para diminuir ou desfocar Moisés do movimento que ele estava. Quando ele feriu a rocha, ele quebrou um movimento. Ele quebrou algo que Deus estava fazendo. Na vida dele, inclusive, o diabo trabalha para quebrar um movimento. As pressões vêm para diminuir o seu ritmo. As pressões vêm para lhe distrair. Eu estava ontem fazendo uma live com um amigo meu e nós estávamos falando exatamente sobre isso, que a luta do líder é para manter o foco. A luta do líder é para manter o foco. O diabo trabalha incansavelmente para distrair as pessoas do foco. Ele tenta distrair pessoas com outras pessoas. Tenta distrair você com circunstâncias. Distrair você com escândalos. Distrair você com situações adversas. Esse é o plano do diabo. Querer desfocar você, quebrar um movimento. Se não mantermos as coisas em movimento, atrasamos a nossa tarefa. E foi isso que aconteceu com Moisés. Quando você acaba quebrando o movimento de Deus através da desobediência, ou até mesmo se descontrolando emocionalmente, você acaba atrasando a tarefa de Deus. Atrasando a tarefa de Deus. Por isso, cuide para que você não quebre um movimento que Deus está fazendo na sua vida. As pressões, as dívidas, as pessoas podem quebrar esse movimento na sua vida. Há coisas lindas que Deus pode estar movimentando na sua vida, mas se você quebrar o movimento através da desobediência, você vai acabar atrasando tudo aquilo que Deus está fazendo e está realizando na sua vida. É por isso que nós temos que trabalhar em lugares difíceis, porque a vida, não demônios, não diabos, não feitiços, a vida é difícil. E o diabo sempre vai tentar, através das dificuldades e das pressões, fazer você ter uma reação errada, fazer você se descontrolar emocionalmente, fazer você largar algo que foi Deus que te deu. Então, você está num trabalho que foi Deus que te deu, mas lá é um lugar difícil de trabalhar. Você está em uma igreja que Deus te colocou, mas lá é um lugar difícil para você permanecer. Você está numa cidade que Deus enviou você, mas lá você não tem amigos, lá você não se sente à vontade e ali, nesse lugar difícil, Deus está trabalhando em você. Satanás não criou o deserto. É que o deserto era a única maneira do povo de Israel chegar à terra prometida. Se você estivesse indo com Moisés, você teria que passar pelo deserto. O deserto, ele não foi um lugar preparado por Satanás. Foi um lugar preparado por Deus para trabalhar em você. Deus está trabalhando em você nesse deserto. Não foi o diabo que lhe colocou nesse deserto. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi ungido, o Espírito de Deus o impeliu para o deserto. O deserto é aquele lugar onde você depende totalmente de Deus. O deserto é aquele lugar onde você precisa, dia a dia, colocar a sua confiança no Senhor, elevar os olhos para os montes e esperar o socorro do Senhor. E pensar com você, através da sua fé, Deus está vindo em meu favor. Deus está vindo em meu caminho. Você tem que crer nisso, porque esse é o deserto. É um lugar de passagem, é um lugar que todos nós passamos, é um lugar que enfrentamos desafios, é um lugar onde as coisas não são tão fáceis, é um lugar onde a nossa fé é desafiada e você não sabe o que vai acontecer no outro dia. Tudo o que você sabe é que você tem que acompanhar a direção de Deus. Você terá que passar por lugares áridos. Querendo você ou não, você vai ter que enfrentar momentos de desafio, momentos onde a sua fé vai ser provada, momentos onde os desafios eles vão vir, os inimigos vão chegar, as necessidades vão surgir e você precisa confiar na mão redentora de Deus. Você precisará confiar no Deus que provê todas as coisas. Ser conhecido é um lugar difícil. Ser um líder é um lugar difícil. Ser um ganha-pão
é um lugar difícil. Ser inovador é um lugar difícil. E quando chegamos num lugar difícil, ficamos cruéis, ficamos tóxicos, ficamos difíceis de lidar. E às vezes ninguém consegue ver seu lugar difícil, porque o lugar difícil de Moisés não é a seca. O lugar difícil de Moisés é lidar com as pessoas diariamente. Sabe, as coisas, elas não nos atropelam. Pessoas sim, coisas não. Contas para pagar não xingam você, mas pessoas xingam. Pessoas cobram, pessoas incomodam, pessoas acabam tentando tirar você do sério. E você tem que ter uma serenidade em Deus para aprender a lidar com as pessoas, a gerenciar os problemas que são causados por pessoas. Você não ouve Moisés reclamando sobre a sua boca estar seca, porque ele está comprometido em ser aceito pelas pessoas. Ou seja, Moisés, tanto quanto eles, também estava querendo água, mas esse não era o foco de Moisés. Moisés estava querendo ser aceito como líder. Moisés estava querendo agradar a Deus e estava querendo agradar as pessoas. E nesse afã de agradar as pessoas, Moisés acaba saindo da linha. Moisés acaba comprometendo a sua missão. Moisés acaba atrapalhando todas as coisas. E eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, o Deus proverá. O Deus que cuida de nós, o Deus que luta em nosso favor, cuidará de nós, nos protegerá, nos guiará, e nós precisamos confiar nele. Por isso, não faça como Moisés, lutar para ser aceito. Apenas confie em Deus e aprenda a separar a pressão das pessoas de você. Confie em Deus, faça seu trabalho, e nesse lugar difícil que você está, não desista. Permaneça firme, porque Deus lhe dará a vitória. Deus estava com Moisés. Ele não precisava ceder aos caprichos do povo. Ele precisava apenas, confiar em Deus, que Deus iria prover, seguir as instruções de Deus e não ficar ouvindo aquelas pessoas ingratas falando com ele. Na nossa vida aqui na Terra, o que vai fazer a gente dar uma indireta nas redes sociais, o que vai fazer a gente dizer que vai largar as coisas, o que vai fazer a gente, repensar sobre o nosso propósito, são pessoas. E você vai ter que aprender a lidar com elas, mesmo elas lhe pressionando, mesmo elas perturbando você. E tudo bem, porque isso faz parte do seu propósito. Isso faz parte do plano de Deus na sua vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração e eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários: não irei ceder à pressão. Não irei quebrar o movimento de Deus. Quem quebra o movimento atrasa a tarefa. Quem quebra o movimento atrasa a tarefa. Eu queria ter mais tempo para falar com você sobre isso. Acredito que na próxima oração eu vou falar um pouco mais sobre esse tema, porque é um tema muito envolvente. Deus falou muito comigo nessa palavra e eu sei que vai falar muito com você também. Ontem à noite, olha que tremendo. Minha esposa foi para o chá da Rede Pérolas, que é um evento que eles fazem na igreja, só de mulheres. E eu fiquei em casa. E naquele dia eu tinha marcado de ir no cinema com meu filho. E como eu tinha uma live marcada, eu me atrasei um pouco e ele foi com a mãe dele, porque lá ele tem os amigos dele na igreja que também vão com as mães para lá. E não... Cheguei lá e quando saí de dentro do escritório, ele não estava mais em casa, ele tinha saído com a mãe dele. E eu, então, procurei ele, liguei, encontrei ele lá na igreja. Enfim, mas eu estava em casa sozinho e peguei ali um estudo bíblico, comecei a ler, comecei a estudar. E depois disso eu tirei um tempo de oração, e comecei a orar e a orar e a orar. E ali Deus me deu uma palavra, Filipenses capítulo 3, onde a Bíblia fala sobre prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ali fala para esquecer das coisas que para trás ficam e avançar. E Deus me disse essa palavra para o meu povo. E eu quero dizer a você que está aqui, que essa palavra é para você.
Tem coisas que você vai ter que deixar para trás e prosseguir. Deus me disse para entregar essa palavra para você e ontem eu entreguei. Quem eu tinha no Whats, no meu Whats, eu mandei nas minhas redes sociais também e estou agora falando isso para você. Deus me deu essa palavra para você. Filipenses capítulo 3, aonde fala sobre esquecer das coisas que passaram e avançar para frente. E essa é uma palavra que Deus está dando a mim, está dando a você. Pega como palavra profética para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu quero dar um testemunho aqui, breve, o testemunho do Valdemir, e ele escreveu assim: a paz, profeta, desde 2017, nos meus exames de rotina, foi detectado um problema crônico nos rins. Entrei em oração com o Senhor nas orações das 6 e das 18, quando o profeta orava, especificamente pela cura dos rins. E eu tomava posse da palavra com fé. E o Senhor me ouviu. Na semana seguinte, minha médica refez os exames, e pela graça de Deus não havia mais nenhum problema nos meus rins. Jesus me curou. Agradeço a Deus e ao Senhor por sua dedicação em interceder por todos. E que Deus abençoe. Glória a Deus. Jesus Cristo cura. Valdemir. Jesus Cristo cura. Você que está aí junto comigo, Jesus Cristo opera milagres. Já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, para que o YouTube mande para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, te inscreve, porque foi Deus que te trouxe aqui. E Ele tem um propósito na tua vida. Amém? Não existe... Deus não trabalha com nada aleatório. Deus trabalha com propósito. Então, te inscreve aqui no canal. E se você puder, compartilha com o máximo de pessoas. Com 10, com 20, com 30, com o máximo de pessoas que você puder, essa oração. E tudo isso vai voltar multiplicado na tua vida em forma de boas notícias, de bênçãos, de milagres. Amém? E antes de declarar o Salmo 91, Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu posso orar por você? Eu posso orar por você, eu quero orar pela tua vida. E eu tenho uma palavra muito especial que eu vou dar às 9 da manhã hoje, tá? Ao vivo eu vou estar às 9 da manhã. E depois na oração das 18 horas. Há muitas pessoas aí que precisam ser curadas de problemas no estômago. Jesus Cristo vai te dar saúde. Deus também me mostrou muitas pedras. Eu vi muitas pedras, sabe aquelas pedras redondas que tem na beira de praias? Pedras redondas. Eu vi essas pedras e Deus me mostrou muitas pedras em um mar gigante. E eu sei de uma coisa, entre a tua promessa e você, talvez problemas estejam impedindo você de acessar a tua promessa. Mas Deus vai te dar vitória. Fica firme e não desista de Jesus e nem de permanecer firme na sua fé. Você vai vencer confiando em Jesus e não quebrando princípios. Amém? É essa palavra que eu libero sobre a tua vida. Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita cada pessoa que está orando junto comigo. Visita, Pai, a vida de cada pessoa, sua casa, sua família, seus negócios, seus projetos. Eu oro para que o Senhor toque com teu poder na vida dessa pessoa. Toque com teu poder na sua casa.
Toque com teu poder na sua família. Desfaça, Pai, todo o plano do inimigo contra a vida dele e contra a vida dela. Eu peço que o Senhor prospere essa pessoa no seu caminho e que o seu destino, Pai, venha a ser marcado pela mão de Deus, pelo poder de Jesus Cristo. Eu oro a Deus para que todo tipo de influência negativa na vida dessa pessoa não prospere. Coloca a tua mão sobre a vida dela agora, Pai, e desfaça todo o plano do inimigo contra ela, contra a sua casa, e que nada quebre o mover de Deus na vida dela, o movimento do Espírito na vida dela. Eu oro, Pai, para que ela tenha sabedoria para lidar com as pressões da vida. Dá-nos sabedoria, dá-nos graça, Pai, e ajude-nos, Pai, a nos desviar dos golpes de pessoas contra nós que querem de alguma maneira nos prejudicar. Tira a malícia do nosso caminho, Pai, tira a maldade, tira o plano do inimigo, Pai, no nosso caminho, e te pedimos graça. Te pedimos, Senhor, também que o Senhor traga solução para a nossa vida. Traga solução para aquilo, Senhor, que está travado, para aquilo que não está andando, para aquilo que não está avançando. Oramos por um destravar do Senhor. Oramos por um romper do Espírito e declaramos situações resolvidas, problemas resolvidos, no nome de Jesus, e que toda desvantagem, Pai, contra a nossa vida, oramos para que o Senhor reverta, oramos para que o Senhor intervenha, oramos para que a Tua mão nos ajude, Pai. Oramos o nome de Jesus Cristo, para que a Tua mão de poder nos ajude, para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor nos conduza. Sim, Pai, nós te pedimos, traga da Tua graça sobre a nossa vida, traga da Tua graça sobre a nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória a esta casa, Pai, dá vitória a essa família, Pai, no nome de Jesus Cristo. Que caia por terra os planos do inimigo, que caia por terra todo tipo de investimento das trevas contra a vida dessa pessoa, e que o dia de hoje seja um dia onde o Senhor venha resolver problemas, o Senhor venha intervir na nossa vida, o Senhor venha nos dar graça para termos vitória em cada situação adversa da nossa vida, e declaramos saúde na vida de cada pessoa que está doente fisicamente ou emocionalmente. Eu digo ao câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo à alergia, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a dores no corpo, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a todo problema no coração, nos rins, no fígado, no pâncreas, no intestino, no estômago, que haja cura total e completa agora, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que toda pessoa que está com as pernas pesadas, braços pesados, seja curado no nome de Jesus Cristo. Dá vitória a essa pessoa, Pai. E essa visão que eu tive, Pai, eu te peço, ajude, Pai, essa pessoa a resolver esses problemas para que ela entre na terra da promessa na vida dela. No nome de Jesus, eu te abençoo. E eu declaro paz de Deus no teu caminho hoje e milagres sendo liberados. Amém, Jesus, e amém. Amém? Diga comigo, seja bem-vindo, Espírito Santo, na minha vida e na minha casa. Amém?